Queria ocupar, para dar sequência, inclusive, ao conteúdo que a gente está abordando já dessa última tribuna, para falar sobre o vírus do HIV/AIDS, tendo em vista que o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS em todo o mundo. A gente tem, a Organização Mundial da Saúde, ela estipula alguns censos e alguns índices para que a gente alcance, para que, de fato, nós possamos trilhar um caminho rumo à eliminação total do vírus na sociedade. Mas o que eu trago para cá, para a gente refletir nessa tribuna, para a gente refletir dentro deste parlamento, é sobre, de fato, o vírus do HIV enquanto necropolítica. O quanto que ele é utilizado ou o quanto ele é desassistido pelo Estado brasileiro para que, de fato, elimine grupos sociais, identidades sociais que não são vistas ou não são interpretadas como importância para o Estado brasileiro e para os grandes impérios do mundo. Quando a gente fala de vulnerabilidades, é importante que a Saline traz para nós, como que a gente vai falar de prevenção e de eliminação do vírus do HIV/AIDS, quando a gente tem ainda diversas pessoas tendo que recorrer, muitas das vezes, à venda do seu corpo para ter o direito e o acesso à alimentação, né, por falta de empregabilidade, por falta de acesso e acolhimento dentro dos núcleos familiares. Então, a gente, de fato, vive uma realidade e vive realidades, no plural, muito diversas em nossos territórios, em todo o mundo. Por isso que, quando a gente não tem, de fato, e aí falando exclusivamente do Brasil, quando nós não temos, né, um Estado completamente comprometido com a pauta, nós, infelizmente, não vemos avanços significativos. Por mais espantoso que pareça, o Brasil, ele lidera o que tange as pesquisas, o que tange, inclusive, aos avanços na diminuição da contaminação do vírus do HIV. Mas a gente está muito longe ainda, né, de alcançar dados que, de fato, impactem positivamente a sociedade brasileira. Outra questão que eu queria trazer para a reflexão para nós, que a forma como, historicamente, o vírus do HIV foi tratado no Brasil, a forma como as prevenções foram tratadas no Brasil, reflete hoje o alto índice da contaminação em população jovens, em mulheres grávidas, etc. e tal. Por quê? Quando a gente fala no passado de preservativo, se falava em método contraceptivo e não em método para eliminação e se preservar das ISTs HIV/AIDS. Avança-se a distribuição de outros métodos contraceptivos, avança-se as pílulas do dia seguinte, avança os outros índices e, de fato, aquelas pessoas que entenderam e que aprenderam que a camisinha era só para não engravidar, acaba descartando. Isso faz com que essa pessoa, né, tenha contato com o vírus do HIV/AIDS. Outra questão, né, quando a gente tem um avanço na medicina, quando a gente fala, por exemplo, de pílulas como a Viagra, né, que é o fortalecimento, que é o sexo em homens que já atingiram uma certa idade, a gente vê hoje o crescente índice também em populações de homens da terceira idade, também contraindo o vírus do HIV/AIDS. Outra questão também, a população jovem que não faz parte das vulnerabilidades apresentadas. Historicamente, o vírus do HIV/AIDS ele foi rotulado exclusivamente no Brasil como câncer gay, como se fosse uma doença que só fosse destinado a quem tivesse comportamentos homossexuais. O que a gente sabe que é uma inverdade, o que a gente sabe que, de fato, o vírus do HIV/AIDS, ele não escolhe orientação sexual, identidade de gênero, classe social, mas quem está morrendo de AIDS no Brasil é a população preta, periférica e, principalmente, a população LGBTQIA+. Então, o que a gente precisa fazer é com que o Estado brasileiro, em todas as suas 3 esferas, se conscientize e que trabalhem a prevenção em todo o período e de uma campanha consciente contínua. Não somente no Carnaval ou no dia 1º de dezembro. As pessoas fazem sexo todos os dias, os jovens estão transando todos os dias, não somente no Carnaval ou em dezembro. Então, falar sobre prevenção, falar sobre HIV/AIDS, falar sobre os avanços de políticas públicas
positivas e propositivas é fundamental diariamente. E quando a gente fala tão somente falar nas escolas sobre educação sexual, não é tão somente nas escolas, não. A gente tem que ampliar esse debate para que ele seja feito nos CRAS, para ser feito na assistência social, para ser feito em todos os serviços públicos e também tendo o apelo da população. Porque a luta contra a AIDS não é uma luta somente de quem é soro positivo. A luta contra a AIDS é uma luta de todos aqueles que acreditam no mundo com plena igualdade e garantia de saúde pública para todos. Então, nesse sentido, eu dedico esse pequeno expediente meu para falar de uma data tão importante e, principalmente, para, em memória, dedicar essa fala minha em memória a todas as vítimas de AIDS no Brasil e no mundo. E também relembrando as grandes lideranças brasileiras que lutaram num passado não tão distante para que a política de HIV/AIDS avançasse e chegasse aonde chegou. Eu tenho orgulho, Saliane, de ter sido a parlamentar que trabalhou muito para ter trazido a PrEP em Araraquara. Foi um esforço do nosso mandato para que a PrEP fosse implementada em Araraquara e hoje ela estivesse atendendo parlamentares. 407 pessoas. Falar de PrEP, falar de prevenção é sobre isso. E só para finalizar, presidente, eu gostaria de deixar uma notícia também. Nós já estamos em articulação com o Ministério da Saúde para que o município de Araraquara, presidente, seja um dos municípios que vai receber na primeira leva a PrEP injetável, ou seja, você não precisa mais tomar todo dia um comprimido, você faz a PrEP injetável de 3 em 3 meses, o que é muito melhor. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer também essa talvez mais uma conquista para o nosso município no que tange a política efetiva de enfrentamento à luta contra a AIDS. Era isso, muito obrigado por deixar eu passar do meu período. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora.